Nós não podemos andar sozinhas. Mulheres, nós precisamos uma das outras. Chega de andar sozinha. Mulher entende de dor de mulher entende de dificuldade de mulher. Mas, pelo amor de Deus, se afasta das que dizem que querem andar contigo só para reclamar. Só queira mulher que quer ser transformada, que se permite ser moldada, que se permite ser sarada, se permite ser curada. Só queira mulher que entende que para exercer a posição, Deus deu o governo para o homem, mas deu para mim e para você poder de edificar ou de destruir. Mulheres precisam ser saradas para exercitar o seu poder. Essa palavrinha do inferno chamada empoderamento, ela foi distorcida. Empoderamento é eu de verdade ser mulher espiritualmente fortalecida, de uma alma que é sarada todos os dias e de um corpo que está pronto para cumprir tudo que veio para fazer nessa terra. Esse é o verdadeiro empoderamento. Em 12 horas, num ginásio, nós vamos treinar o corpo. Nós vamos viver poderosas experiências, porque para as coisas que Deus me dá com mulheres, o Paulo sempre queria ferramentas exclusivas. No mulheres, nada é nenhum outro curso da Febracis, é só nas ferramentas de mulher. E nós vamos viver algo espiritual fortíssimo. E eu sei que esse dia vai marcar a história dessas 7.000 mulheres. Conferência Plenitude. Descubra como se tornar uma mulher plena, feliz e realizada em todas as áreas, alinhando espírito, alma e corpo. Gente, quem acredita nas palavras e na direção? Quem vai estar lá comigo? Eita, gente, se prepara, porque quem foi pro PDA, pro estádio com a gente? Eu vejo um PDA só de mulheres. E é isso que a gente vai viver no Ibirapuera. Vai ser surreal. Já estamos contratando, não posso contratar, mas se preparem. Se preparem, que vai ser um dia de forte impacto emocional. Então, Camila, qual é o presente? Grupo de 7.000 mulheres, são 10 horas intensas de imersão. Ginásio Ibirapuera, 29 de julho, começa 10 da manhã, vai até 10 da noite, ok? Essa é a promessa. Como descobrir um espírito, uma alma e um corpo. E se conectar de verdade com a plenitude que um dia foi prometida, uma plenitude. Até o nome do devocional não veio. Nós vamos começar. Nós vamos começar a nossa live. Vamos começar. Enquanto isso, bom dia, amiga linda. Te amo, cá. Ó, vou escrever aqui qual é o nosso dia hoje do Plenitude. Tocantins também estarei em Palmas na tour desse ano. Vamos botar aqui, ó, dia 17. Dia 17. Presta atenção como o tema hoje é forte. Eita, tá preparado? Cuidado com a ofensa. Ui, tem alguém ofendido aqui? Tem alguém que se ofende fácil? Camila, não tenho plenitude. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 18, 7-1. Não, a 11, 7-1. 7-11. Vamos lá. Deixa eu fixar o comentário. Eita, vem pro Rio Grande do Sul. Eu vou. Sabia que o Mulheres esse ano é em Gramado? Pois é, setembro, Gramado, Mulheres Experience. O projeto... Um dos projetos que eu mais amo na vida. Ó, vamos começar? Vamos? Camila, sou novo por aqui. Quem tá aqui pela primeira vez, coloca assim, primeira vez. Primeira vez. Tati, linda, seja bem-vinda, meu amor. Camila, que projeto é esse? Isso chama-se uma jornada de 40 dias. Se você está aqui pela primeira vez, tá? Coloca aí primeira vez para que eu saiba que você está aqui pela primeira vez. Nós estamos hoje na 17ª live consecutiva do Devocional Plenitude. Eles são 40 dias. Então a plenitude são 40 dias para nós irmos além em todas as áreas da vida. Esse é o tema dele. E o Plenitude, ele tem uma característica, tá? Muita gente aí pela primeira vez. Ele tem uma... Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Ele tem uma característica... diferente, onde ele tem todos os dias uma passagem bíblica, uma reflexão prática de como eu posso analisar a minha vida sobre essa perspectiva da palavra de Deus, trazendo luz, trazendo consciência para o meu caminhar, para as minhas escolhas. E depois ele sempre tem uma atividade, um exercício que a gente chama de trazendo consciência, onde eu vou escrever, colocar no papel as minhas tomadas de decisões, que fichas caem. Todos os dias tem uma adoração específica para o tema, uma oração que ela sempre fica no Spotify e um convite para uma ação particular. Esse movimento está lindo, nós começamos há 17 dias, nós temos chegado a lugares que eu não imaginei.
testemunhos chegando o tempo inteiro no direct de tomadas de decisões, de pessoas que se movendo de verdade numa direção que nasceram para viver, abandonando coisas que faziam que elas destruíssem as suas casas, os seus casamentos, as suas famílias, a sua saúde, a sua conexão com Deus que estava fria ou talvez nem existisse. Então esse é o propósito desse movimento de 40 dias. É que a gente consiga colocar como prioridade um tempo com Deus na nossa vida. E não uma palavra de Deus como se fosse distante, mas ela é um manual prático para a nossa existência. Ela de verdade trazer alinhamento, trazer tomada de decisão, trazer ajuste de rota e nos aproximar do homem e da mulher que nós nascemos para ser. Então seja muito bem-vindo, você está aqui pela primeira vez. Se você tem o Plenitude, abre na página 112. Tá preparado para o tema de hoje? Se você não tem o Plenitude, abre a tua Bíblia no 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. E a gente sempre começa com uma oração. É o momento em que eu digo assim: não sou mal educada, acredite. Amo você, amo sua vida, não quero ser mal educado, mas eu preciso desligar os comentários. Por quê, Camila? Porque quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente não pode ter nada que nos desconecte. Tá? Então, assim, tudo isso eu tô te treinando. Primeiro, para receber tudo que essa live vai te entregar. Segundo, para entender que as distrações sempre te roubam de um lugar de intimidade. As distrações sempre te roubam de um aprendizado. As distrações sempre nos roubam. Roubam a mim e roubam a você. De algo que nós precisamos receber para aquele dia, né? Então, a gente sempre começa com a oração. Camila, eu não sei nem qual é a sua religião. Eu sou cristã, sou evangélica. Tá? Mas aqui não é sobre religião, é sobre a palavra de Deus. Então, independente do que você crê ou do que você ainda não crê, você é muito bem-vindo nessa live. Ela é pra você, você não chegou aqui por acaso. Abre o seu coração, só recebe. Talvez hoje a resposta que você esteja precisando venha desse tempo, tá? Vamos fazer a nossa oração? Só tá dispensado de fazer a oração comigo quem tá dirigindo. Deixa eu botar aqui, desativar os comentários. E ao longo da live eu vou repetindo qual é a passagem, que página tá o devocional, tá? Então hoje é dia 17... Página 118, é isso? Não, 112. Página 112. E vamos fazer a nossa oração. Então, curva a tua cabeça, aquieta teu coração. Um minutinho, respira fundo, desacelera. Eu sei que muitos já estão no corre-corre, deixando o filho na escola, preparando o café da manhã, no trânsito, indo pro trabalho. Mas onde que você quer que esteja? Só se estiver dirigindo, mas se não estiver dirigindo, só fecha teus olhos, tá? Em sinal de reverência. Tudo aquilo que a gente honra. Deixa eu te contar uma coisa. Eu li num livro do John Bevere e isso pra mim fez toda a diferença. Não foi mentira. Eu ouvi presencialmente dele nos Estados Unidos, no Réveillon, numa ministração que ele fez, que a gente estava presencial num culto lá na Lagoinha de Orlando, onde ele disse que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Onisciente, ele sabe todas as coisas, tá? E sim, ele está nesse momento vendo tudo que eu estou falando, tudo que você está falando, tudo que você está pensando, qual é a intenção do seu coração. Ele conhece o tempo inteiro todas as coisas. Só que o poder e a glória manifesta dele vem quando a presença dele, a onipresença, encontra o temor, o respeito e a reverência do meu coração. Sempre que a presença de Deus encontra verdade, temor e reverência, entendendo quem ele é, ele se manifesta de forma poderosa. Então, que ele possa se manifestar nas nossas vidas hoje, na nossa mente, nos nossos pensamentos, através da reverência do nosso coração, tá? Pai, muito obrigada por poder te chamar de Pai, Paizinho. Eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que é fogo consumidor, mas eu sei que o Senhor é Abba. Pai perdoador, Pai de misericórdia, Pai que derrama graça imerecida sobre as nossas vidas. Pai de favor, Pai, que meus olhos, os nossos olhos, todos os dias possam perceber o teu cuidado nos mínimos detalhes. A tua palavra diz em Provérbios: se eu sou capaz de reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, Ele endireitará as minhas veredas, Ele mudará a minha história, Ele corrigirá os meus caminhos, Ele fará com que eu faça as escolhas certas, que eu esteja no centro da tua vontade. E quando eu estou no centro da tua vontade, Pai, eu posso usufruir da promessa de que você disse que Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Quando eu estou no centro da tua vontade, Pai, quando o meu caráter está alinhado com o que eu nasci para viver, quando existe no meu coração a presença do Espírito Santo de Deus, quando existe no meu coração o desejo de te agradar, o temor ao Senhor que santifica as minhas escolhas, a tua palavra diz que eu experimento a tua vontade para mim, que é boa, perfeita e agradável, Pai.
Que nesse dia nós entramos mais uma vez na tua presença, reverenciando quem tu és, sabendo que tu és Deus Todo-Poderoso. Que como disse aquela passagem que o Senhor disse para Abraão quando Sara riu da promessa, tu olhou para ele, Senhor Deus, e disse: Abraão, existirá alguma coisa impossível para Deus? Então que nós possamos reconhecer quem tu és na nossa vida, olhar para as nossas circunstâncias, para os desafios, para as dores, para as coisas que parece que não tem mais jeito, e se perguntar: existiria alguma coisa impossível para Deus? Então, Pai, nessa manhã vem de forma especial. Vem na medida que cada um precisa, vem com palavra rema, palavra revelada sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Que eu seja completamente conduzida pelo Espírito Santo, que não exista nada da Camila, Pai. E que, como eu sempre digo, Senhor, permanece em mim, porque eu não presto sem o Senhor. Eu te amo, nós te amamos e tens liberdade no meio de nós nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, amém? Abre o teu devocional. Eu acho que eu vou ter que acender a luz da sala, porque a luz do ringue está estourando no meu rosto. Ui! Ô, Jefferson, por favor. Jefferson, eu tô amando você assistindo as lives. Ele tá sempre aqui pertinho de mim. Ele vê quando o sol tá entrando no meu rosto. Ele vê quando tá escuro no ambiente. Melhorou, Jefferson. Obrigada, viu? Vamos fazer nossa leitura? Ah, agora eu consigo enxergar. Página 112 do teu devocional, ok? Ou Bíblia, Palavra de Deus. Pega a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 11. E eu vou baixar o volume do louvor para que você possa ouvir só a minha voz, tá? Ele vai estar aqui tocando. Deus habita em meus louvores, sabia disso? Os louvores nos levam para um lugar na presença de Deus que só os louvores conseguem levar. Tema de hoje: cuidado com a ofensa. Vou te contar uma história. Existia um rei chamado Saul. E não sei se você sabe, mas Saul foi o primeiro rei ungido de Israel. O que significa isso, amigo? Primeiro rei ungido significa que o próprio Deus escolheu um profeta e disse: profeta, vá lá e unja Saul como rei de Israel. Um rei escolhido por mim era um homem que aos olhos de Deus era agradável. Presta atenção. Era um homem que Deus ungiu. Camilo, o que é unção? Unção é uma capacitação de Deus para fazer algo. Tá? Quando as pessoas dizem assim: meu Deus, aquele homem é muito ungido, aquela mulher é muito ungida, é porque ele recebeu uma unção, uma direção de Deus, uma capacidade de realizar algo na terra. Então Saul foi ungido por Deus através de um profeta para ser o primeiro rei do povo de Deus, o povo escolhido, o povo da promessa, o povo que Deus prometeu a Abraão lá atrás, né? O teu povo será mais numeroso que as estrelas do céu e que as areias do mar, se é que pode contar. A tua descendência. Lá atrás, quando Sara riu, que não podia ter mais filhos, Sara riu da promessa, mas Deus não falha nas promessas dele. Ele cumpriu a promessa dele. Ele deu toda a descendência, uma coisa no meu braço, acho que é uma formiga. Deu a descendência para Abraão e Sara. E era o povo de Deus, o povo de Israel, o judeu é a descendência de Abraão. E Saul foi ungido rei. E Saul estava lá governando como rei do povo de Deus. Tava tudo bem. Até apareceu um jovenzinho, ruivinho, pequenininho, atrevido, corajoso, ousado, chamado Davi. E Saul, só para vocês entenderem o contexto, existia um gigante, um filisteu, que estava ameaçando o povo de Deus. E Davi foi lá e matou Golias. Você já ouviu falar nessa história? E aí Davi virou a sensação do povo de Deus. E nesse momento, algo muito ruim aconteceu com o coração de Saul. Agora eu vou entrar na leitura, tá bom? 1 Samuel 18, 1, 7. Enquanto dançavam as mulheres, cantavam. Ou seja, elas cantavam enquanto dançavam. E elas cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Aqui, um capítulo antes, um versículo antes, diz que eles estavam na porta da cidade, que as mulheres estavam na porta da cidade de Israel,
quando eles estavam voltando de uma batalha, uma coisa assim. E elas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado. Fala aí comigo, muito irritado? Pois é, muito irritado com esse refrão. E ele se aborreceu e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais falta senão o reino? Olha isso. Nesse momento, ele começou pela ofensa do coração. Ele alucinou que, já estão dizendo que Davi matou dezenas de milhares e que eu só matei milhares. O que me falta? Agora vão dar o reino para ele. Foi esse o entendimento da ofensa do coração dele. Daí em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. Primeiro ele se ofendeu porque as mulheres estavam celebrando a vida de Davi. Estavam dizendo que Davi matou dezenas de milhares. Depois ele se viu ameaçado. Vão dar o reino para ele. Ele matou dezenas de milhares, eu só matei milhares. Depois disso ele ficou irritado. Olha a ordem, porque isso fala da minha vida, não fala de Saul. Isso fala da sua vida, não fala de Saul. Isso fala da minha vida e da sua vida todas as vezes que por algum motivo você se sentiu comparado, ameaçado, julgado, humilhado, e isso gerou um sentimento de inveja, de humilhação, de tristeza e de raiva no seu coração. Presta atenção, isso não é sobre Saul, isso é sobre mim e sobre você. Daí em diante, Saul passou a olhar com inveja para Davi. Davi matou dezenas de milhares. Estão dizendo que eu só matei milhares. No dia seguinte que ele ficou ofendido, um espírito maligno mandado por Deus. Opa, não foi mandado pelo diabo, não. Foi mandado por Deus. Uau, Camila, nunca tinha visto isso na Bíblia. Pois é. Um espírito maligno foi mandado por Deus e apoderou-se de Saul. Ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, porque Davi ele tocava a harpa na casa do rei, ok? Como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, tentando matar Davi, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Uau! Camila, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tudo. E a minha pergunta para mim hoje e para você: o que é que te ofende? O que é que te ofende? Camila, muitas coisas. Me ofende a crítica do meu marido, me ofende a reclamação da minha esposa, me ofende um cara no trânsito que passa na minha frente. Quando eu tô há 2 horas tentando estacionar o carro na rua e vem alguém e toma a minha vaga, isso me deixa ofendida. Me ofende meus filhos não me obedecerem. Me ofende quando alguém vai lá e brilha no trabalho mais que eu. Me ofende quando um concorrente toma o meu cliente. Me ofende. Camila, é uma lista tão grande de coisas que me ofendem. O que é que te ofende? Te ofende a falta de um elogio, te ofende quando outros são elogiados e você não se sente injustiçado por isso, te ofende a falta de reconhecimento, te ofende a comparação, te ofende a injustiça, te ofende a crítica, te ofende a zanga, a grosseria. A grosseria, se forem grosseiro com alguém, tira realmente, você fica enlouquecido. O que é que te ofende? É tão importante eu ter clareza das coisas que me ofendem, é tão importante você ter clareza das coisas que te ofendem. Quanto mais consciência eu tiver das coisas que tiram de mim o meu pior sentimento, mais eu consigo criar uma estratégia de não ser completamente rendido por essa ofensa. E não tirar da minha vida os piores comportamentos. Olha como é que funciona. Poxa, eu acordo todo dia e digo assim: vou fazer o que tem que ser feito, vou ser a esposa que Deus me fez para ser, vou tratar meus filhos com amor, vou tratar meu marido com amor, vou ser a funcionária, a empresária, né? Focada, eficiente, vou buscar conhecimento, vou fazer. Mas aí eu me vejo destruindo tudo que eu construí, que eu passo o dia inteiro focado em construir porque eu me ofendi. E na hora que eu me ofendo, parece que desliga um botão do autocontrole na minha mente. E aí sai de mim um pior comportamento, sai de mim amargura, sai de mim raiva, sai de mim rancor, sai de mim murmuração, sai de mim reclamação. O que é que te ofende? O que é que rouba de ti os teus piores
comportamentos. Aliás, o que é que rouba de ti os teus melhores comportamentos? O que é que tira, o que é que coloca de ti a pior sentimento na sua vida? Você precisa entender o que te ofende. Você precisa caminhar em consciência sobre as coisas que te ameaçam. Eu preciso ter clareza sobre o que me ofende. E aí, tem uma história, tá certo? Ainda mais clássica sobre a ofensa que eu senti no coração de ler para vocês hoje. Pega a tua Bíblia em Gênesis 4. Tá? Pega a tua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis 4 é o primeiro homicídio da história da humanidade. É quando os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Adão e Eva tiveram alguns filhos, mas os dois primeiros eram Caim e Abel. E olha que detalhe, eu vou ler a história para você, tá certo? Caim mata Abel. Gênesis 4, versículo 1. Vou ler a história toda. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. E voltou a dar à luz, e dessa vez nasceu Abel, o segundo filho. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, cresceram, viraram homem. Caim trouxe do fruto da terra, que ele era agricultor. Fala comigo, Caim era agricultor. Você vai entender porque eu estou pedindo para você repetir. Caim era agricultor. Abel era pastor de ovelhas. Ok? Um cuidava da terra, outro cuidava de rebanhos. Do que é que você cuida? O que é que você é? Trouxe consciência? Ok. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Entenda, chegou a época de ofertar sacrifício ao Senhor. É como se fosse aqui nós devolvermos para Deus o nosso dízimo, a nossa oferta. A oferta, as primícias da nossa colheita. Ok? Caim, que era um agricultor, pegou uma porção do fruto da sua terra. Uma porção. Simplesmente pegou uma porção. Abel pegou a parte gorda, a melhor parte das primícias do seu rebanho. E os dois fizeram suas ofertas para Deus. Presta atenção, porque isso está falando de mim e de você. E eles passaram... Aí, olha o que aqui diz. Deus, o Senhor, aceitou com agrado Abel e sua oferta. Abel deu as partes gordas das melhores partes das primeiras crias do seu rebanho. Abel separou para Deus o que ele tinha de melhor. Abel separou para ele o melhor do fruto do seu trabalho. Pegou as primícias, a primeira parte, a parte gorda, a melhor, e deu para Deus. Caim se enfureceu. Olha o que aconteceu, ele se enfureceu. Caim fez o quê? Se enfureceu. E se transtornou o rosto. Quando nós estamos com raiva, a primeira coisa que muda é o nosso rosto. A Bíblia diz que Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. E o Senhor, Deus, disse a Caim que estava enfurecido. Por que você está furioso? Por que você está furiosa, Camila? Por que você está ofendida? Se você fizer o que é bem, você não será aceito? Se você fizer o bem, você não será aceito. Estou repetindo. Se você não fizer o que é certo, Camila, você não vai ser aprovada, você não vai ser admirada, você não vai ser aceita. Mas, se você não fizer o que é certo, mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. Ele deseja te conquistar, mas é você que deve dominar. Peraí. Quer dizer, então, que Caim deu qualquer coisa da terra dele para Deus. Abel deu a melhor parte. Os dois apresentaram juntos suas ofertas para Deus. Deus se agradou da oferta de Abel. E não se agradou da oferta de Caim, porque é como se Caim tivesse lá e pegado qualquer coisa. E nesse momento, Caim ficou extremamente enfurecido.
se sentiu comparado ao irmão, se sentiu ameaçado, se sentiu humilhado e se enfureceu. Só que ao invés de se arrepender e ir correndo lá no seu pasto e pegar o melhor fruto da sua colheita, as suas primícias e dar para Deus, ele simplesmente fica enfurecido. Ele fica enfurecido, ele transtorna o seu rosto. Ele sente ódio no seu coração. E naquele momento, Deus diz para ele: por que você está com o rosto transtornado? Por que você está ofendido? Por que você se enfureceu? Não era só fazer o que era certo? Era só fazer o que seu irmão fez. E ia tudo dar certo. Então, ao invés de você ficar enfurecido, faz o que é certo. Porque se você fizer certo, você sempre será aceito. Que fichas caem na minha vida e na sua vida? Por que é que muitos de nós nos enfurecemos, nos ofendemos, nos magoamos quando erramos? Quando não somos excelentes como devíamos ser? Por que é que ao invés de nós nos arrependermos e nós irmos lá e corrigirmos rota, mudar o nosso comportamento, tirar de mim a minha melhor oferta, tirar de mim o meu melhor trabalho, a palavra de Deus, vamos trazer para a vida prática? Vamos olhar o que é que nós temos entregado no nosso ambiente profissional? Será que você tira todos os dias a tua melhor oferta? A palavra de Deus diz que tudo que façais como por próprio Deus. E ainda diz que se o meu Senhor da terra, se o meu patrão, se a pessoa, talvez o meu cliente, se a pessoa que me remunera pelo meu serviço não reconhecer, o Senhor que está no céu reconhece e me recompensará. O que é que eu tenho oferecido? Eu tenho oferecido o meu melhor? Eu tenho sido realmente a profissional, no meu caso a empresária, que Deus me capacitou para ser? O quanto eu tenho aceitado mediocridade nos meus resultados, o quanto eu tenho oferecido algo menor, o quanto eu tenho realmente estado numa entrega medíocre. Eu tenho sido a mãe que eu posso ser? Ou será que eu estou sempre entregando o mínimo necessário para cumprir minhas obrigações básicas? Todas as vezes que nós nos ofendemos, sempre de alguma forma eu não atendi uma expectativa de alguma coisa. E é por isso que eu não gosto da crítica, é por isso que eu não gosto da humilhação, é por isso que eu não gosto de ser comparado. A questão é que tem um passo antes. O Senhor olhou para Caim e disse assim: por que você está aborrecido? Por que você transtornou o seu rosto? Por que você ficou ofendido? Não era só fazer o que é certo? Ei, por que você está ofendido? Não era só fazer o que é certo. Não era só fazer o que é certo. Só que ele nos chama a atenção para ele diz que toda vida que eu me ofendo, o pecado fica à minha porta. Eu me ofendo, eu me enfureço, eu transtorno meu rosto e o próximo passo é o pecado. O próximo passo é eu tirar um comportamento errado de mim. O próximo passo é eu errar, é você errar. E aí Deus diz assim: ei, você está enfurecido? Você está ofendido? Pois o pecado agora está batendo a tua porta. Poxa, Camila, eu achei que só Deus batia a porta e eu abria e ele entrava. Não, filho, o pecado também bate a nossa porta. E uma das maiores formas do pecado bater na nossa porta é a ofensa. Toda vida que eu fico ofendido e que eu me zango, eu me iro, eu transtorno o meu rosto, naquele momento o próximo passo é o pecado. Caim matou Abel, sabia? Mesmo sendo exortado por Deus, mesmo dentro de Deus dizendo que o pecado estava querendo dominar a vida dele, mas era ele que tinha que dominar o pecado. E, sei lá, pouco tempo depois, no outro dia depois, ele leva o irmão para algo na mata e o mata. Saul, porque as mulheres disseram que Davi matou dezenas de milhares e ele matou milhares, naquele momento ele se enfureceu, naquele momento ele se transtornou, naquele momento ele se sentiu ameaçado por Davi e diz que o próprio Deus mandou um espírito maligno para tomar conta da vida dele. E ele surta. Saul vive os últimos anos do seu reinado completamente surtado pelo ódio, pela ofensa, pela inveja. Ele tinha inveja de Davi, ele ficou alucinado, ele deixou de cuidar do reinado dele, ele deixou de cuidar do propósito de Deus. Ele era ungido, mas ele deixou de exercer a unção que Deus deu para ele. Porque ele passou a viver enlouquecido, guiado pela raiva, guiado pelo rancor, guiado pela ofensa, tentando matar Davi. Não, Camila, não, isso não é para mim, é porque eu nunca tento matar ninguém, eu não matei meu irmão, nem tento matar ninguém. Vamos deixar de historinha boba, né? Toda vida que eu e você nos ofendemos, nós damos autorização para que sentimentos ruins enviados pelo próprio inferno entrem na nossa vida. Toda vida que nós nos ofendemos, nós pecamos porque nós reclamamos, nós fofocamos, nós lamuriamos, nós mentimos. Toda vida que nós ofendemos, nós somos grosseiros, nós gritamos, tiramos de nós o fruto da ofensa. E o fruto da ofensa sempre é o pecado.
O fruto da minha ofensa sempre é o pecado, o fruto da sua ofensa sempre é o pecado. E nós não podemos andar num nível de inconsciência e achando que simplesmente não tem nenhum prejuízo em você se enraivecer, em você se enfurecer, em você encher o seu coração de amargura. Tem, a amargura adoece a alma. Sabe, tristeza, ansiedade, medo, compulsão alimentar, pânico, tudo vem de uma alma adoecida. E essa alma adoecida, muitas vezes ela está doente pela ofensa. Você está o tempo inteiro se sentindo alguém comparado, alguém humilhado, alguém injustiçado. Por isso a minha pergunta para você hoje é: o que é que te ofende? O que é que tira de você o pior sentimento? E eu tenho que, essa palavra está ecoando aqui, eu não ia ficar falando sobre ela, mas ela está ecoando. Camila, toda vida que você se ofendeu, o pecado está à tua porta batendo. E ele quer te dominar, mas é você que tem que controlar. Ei, você que está nessa live, toda vida que você se ofendeu, o pecado está à tua porta, a porta do teu coração, a porta da tua boca. A próxima coisa que vai sair da sua boca é pecado. A próxima coisa que para os teus olhos vai olhar é pecado. O próximo sentimento é pecado. Toda vida que nós nos ofendemos, que nós nos comparamos, que nós deixamos morder a isca, porque a ofensa é uma isca de Satanás. John Bevere tem um livro libertador chamado Isca de Satanás, de John Bevere. E ele diz que a ofensa é a maior isca de Satanás nas nossas almas. A ofensa é aquilo que, se eu morder, esquece, já era. Como Deus mandou um espírito maligno dentro do coração de Saul. A ofensa, como Caim matou Abel, porque o pecado estava à porta dele, e ele mesmo sendo advertido por Deus, ele caiu em pecado. Toda vida que eu me ofendo, acredite, não vai sair coisa boa de mim. Não vai sair coisa boa de você. Por isso eu e você precisamos ter clareza do que é que nos ofende. O que é que de verdade rouba de mim e de você a paz no coração. E eu vou falar da minha vida. Nesse meu chamado, essa parte que vocês conseguem olhar para as suas vidas, eu vou falar da minha vida. E depois que eu falar da minha vida, eu vou abrir os comentários, porque eu quero que você compartilhe comigo o que é que te ofende. Porque nunca mais a ofensa vai entrar na sua vida de uma forma inconsciente. E quando você, sem se perceber, já está falando o que não queria falar, já está fazendo o que não queria fazer. Quem é aqui que alguma vez prometeu para si, ou para Deus, ou para outra pessoa, disse assim: meu Deus, eu prometo que nunca mais eu faço isso. Senhor, me ajuda, nunca mais eu faço isso. Olhou para uma pessoa que você sempre erra com a mesma pessoa, talvez um sócio, talvez um cônjuge, talvez um filho, talvez um irmão, talvez um pai, uma mãe, talvez um desconhecido na rua, porque você sempre erra da mesma forma, quando você se sente ofendido. E você já disse para essa pessoa 1000 vezes, pediu perdão, disse que não ia mais fazer, mas do nada, como se num passe de mágicas, você tá lá de novo fazendo a mesma coisa. Isso é gatilho de ofensa. Isso é como se, sabe uma arma que tem um gatilhozinho? Ele tá sempre pronto. E se alguém tocar, você dispara o ataque. Camille, de onde isso vem na nossa vida? Eu vou explicar. O Plenitude está construindo com você, desde o começo, uma linha de raciocínio. Ele falou que você precisa, para viver uma jornada de transformação, você precisa ter consciência de quais são os frutos que você tem hoje na sua vida. Depois, aí ele trouxe, depois do poder da consciência, nós entramos no módulo do orgulho. E o módulo do orgulho fala que todas as vezes em que eu tive uma ferida na minha vida, o orgulho entrou para me proteger. E essa estratégia de proteção do orgulho, ela tira de mim comportamentos expressivos como a vaidade, a arrogância, a prepotência, a mentira, a falta de perdão, o exagero, o sentimento de inferioridade, a ingenuidade, as N manifestações de orgulho que nós já passamos por ela. E aí, toda vida que existe em mim uma clareza, não tenho clareza da minha identidade, né? Que as memórias que eu vivi no passado, as memórias de rejeição, as memórias de crítica, as memórias de invalidação, o abandono, as palavras de acusação, as palavras de invalidação. Eu não sei quais foram as tuas experiências, eu sei quais foram as minhas. É muito louco, presta atenção que eu vou te falar de ciência agora. A neurociência prova que na minha mente, na sua mente, existe um efeito chave-fechadura. Imagina que esse C aqui é a fechadura e esse punho fechado aqui é a chave. E chave-fechadura para as minhas memórias do passado. E forma um efeito chave-fechadura para os sentimentos que eu mais vivi no passado. Se você foi muito criticada, você é completamente hoje viciado em encontrar uma situação para preencher a sua fechadura, para você viver de novo o sentimento da crítica. Como assim, Camila? Pois é. A ciência prova que eu e você somos completamente viciados nos sentimentos, igual um vício químico, igual a cocaína, heroína, álcool, cigarro,
Um vício químico, ele é igual dentro do nosso cérebro de um vício emocional. E o sentimento que você mais viveu na sua infância, você hoje é completamente viciado nele. Se você se sentiu muito criticado, você é viciado em crítica. Tem mulheres que dizem assim, meu Deus, nenhum homem presta, todo homem trai. Mentira, filha. Você se sentiu traída na sua infância pelo seu pai ou pela sua mãe. Eles não cumpriam o que te prometiam. Eles não honravam as palavras dele. Ou talvez eles trocaram você por outra família. Ou talvez eles viviam constantemente em adultério. Isso fazia com que você, sua criança, se sentisse traída. E hoje você virou uma adulta completamente viciada em ser traída. E aí você sempre dá um jeito de arrumar alguém que encaixe dentro da sua fechadura o sentimento de traição. Por isso você só se conecta com homens, ou com sócios, ou com parceiros, ou com amigos que vão dar um jeito de trair. Mas isso não fala das pessoas, isso fala de quem você encontrou no mundo para alimentar o teu vício. É muito forte, né? E Camila, o que é que isso tem a ver com a ofensa? Tudo. Presta atenção. Falar de mim, tá certo? Falar de mim. Camila, o que é que te ofende? O que é que me ofende? Com clareza, a crítica acompanhada de grosseria, ok? A crítica acompanhada de grosseria, e principalmente porque quem critica nunca critica no secreto, sempre tem alguém vendo essa crítica. Quando você era criança, que seu pai ou sua mãe lhe criticavam, elas nunca criticavam sozinhos, tá no seu quarto. Eles não iam pro seu quarto e te criticavam, não. Eles diziam o que queria na frente de quem quisesse, tá certo? E de quem tivesse, não estava preocupado com isso. Então, vovó via você ser criticado, seu irmão via, o vizinho via, os seus amigos viam. E a crítica é o meu gatilho de ofensa. A crítica, seguida de grosseria e a sentimento de humilhação e injustiça. Esses são meus 4 gatilhos. Nessa proporção, crítica, grosseria, sentimento de injustiça e humilhação. São meus 4 gatilhos. Então, acredite que a Camila do passado entrava num nível de ofensa com esses comportamentos que você não está entendendo. Hoje eu tenho a obrigação de alguma forma colocar eles sob o meu controle. Mas se eu não tiver num dia onde eu tô com todas as minhas emoções alinhadas, se eu tiver num dia onde eu estiver muito pressionada, há muito tempo dormindo muito pouco, ou muito estressada, pressionada pela minha vida, é possível que eu tire de mim, no meio de uma crítica, com grosseria, na frente de outras pessoas, onde eu me sinto humilhada, um comportamento que eu já tentei tirar de mim há muito tempo. Por isso eu tô batendo nessa pergunta. O que é que te faz ofender? Porque as tuas ofensas, os teus gatilhos de ofensa, eles com certeza hoje estão ligados às suas memórias do passado. Eles sempre estão ligados àquilo que você mais viveu no passado. E você só consegue controlá-lo se você tiver consciência dele. Sabe por quê? Porque agora é assim. Se acontece uma crítica com grosseria, onde eu me sinto injustiçada, porque eu não me vejo merecedora da crítica, e me sinto humilhada, hoje eu sinto a descarga elétrica, porque é uma descarga, tá? É uma descarga hormonal no corpo, o coração acelera, sudorese. É assim que funciona a ofensa. É igual uma pessoa que alguém grita com você no trânsito e você tá em paz, mas naquele momento, se o seu gatilho de ofensa, se aquilo que tira a tua pior versão, se aquilo que faz o pecado bater a tua porta, como Caim que matou Abel, se aquilo que faz um espírito maligno dominar os teus comportamentos, como Saul recebeu de próprio Deus porque teve inveja de Davi, você sente o seu corpo, a química muda. A ofensa gera uma química completamente diferente no nosso corpo. Só que a diferença é que quando eu tenho consciência sobre ela, eu consigo dominá-la. Se antes eu fazia uma grande confusão, agora eu posso só fazer uma cara feia. E Camille, como é que a gente se livra da ofensa? A gente vai ter o dia para falar de perdão, tá? Eu tenho um testemunho muito forte sobre perdão na minha vida ligado à ofensa, mas não é o dia hoje. Confia, eu sei que não é o dia hoje. Vocês ainda não chegaram nesse ponto para eu contar esse testemunho. Mas eu preciso que você entenda que tudo que te ofende te domina. Tudo que te ofende te domina. Tudo que te irrita te domina. Tudo que ofende tira você do controle das tuas emoções. Tira de você uma versão que destrói a vida, que você vira o seu sabotador. Porque na hora que você perde o controle do que fala, do que faz, você entrou num modo de destruição. E talvez hoje o casamento que você vive tá tão cheio de fraturas, tá tão cheio de feridas, tá tão cheio de ameaças, porque você anda num modo de ofensa o tempo inteiro. E o tempo inteiro está sabotando o seu relacionamento. Talvez a sua conexão com seus filhos hoje esteja tão fria, tão ameaçada, tão desconecta, porque você
está sempre guiado pela ofensa, porque esse menino não me obedece, porque essa menina me faz de palhaço, porque eu olho o filho dos outros, e você está sempre ofendido com seu filho, você está sempre ofendida com a sua filha, você está sempre achando que tudo que ele faz é para te ofender, é para te irritar, é para te provocar, é para te desonrar, é para te desrespeitar, e os seus olhos, a palavra de Deus diz que se os meus olhos forem ruins, toda a minha vida terá trevas, e os seus olhos para aquele jovem, para aquela criança, está completamente errado, e você está no ponto de destruir os seus filhos através da ofensa que existe no seu coração. Talvez seja o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, que você não consegue entender porque é que eles não são do jeito que você gostaria que eles fossem. E eles sempre tiram de você a impaciência, você não aguenta, não tem mais paciência, você está sempre reclamando, você está desconecto, você não faz uma ligação, você não visita mais. Você tira sempre, você tem paciência pro dia da rua, mas pro seu pai, pra sua mãe que te der a vida, você não consegue ter. O que é que te ofende? O que é que te ofende que tem roubado de você o teu pior comportamento? O que é que hoje de verdade rouba de você a vida que você nasceu para viver? É fácil. Olha para a tua vida. Quais são as áreas que você tem o pior resultado? Acredite, nessas áreas existe ofensa. Nessas áreas você sabota os seus comportamentos porque você está com o coração preso a alguma coisa que tira o pior de você. E eu vou abrir os comentários, porque eu queria que você realmente dissesse o que é que te ofende. O que é que te ofende? O que é que faz o espírito maligno que o próprio Deus enviou entrar na vida de Saul e ele destruir todo o projeto de Deus na vida dele? Ei, Davi já tinha sido ungido, sim, mas era pro futuro. Ele foi ungido com 16 anos. Ele ainda ia passar muitos anos fugindo de Saul. Só que Saul deixou de usufruir o seu legado, deixou de cumprir o seu propósito. Davi, vou repetir, Saul, ungido por Deus, deixou de cumprir a sua missão na terra, deixou de cumprir o seu propósito, deixou de cumprir o seu legado. Abriu mão da promessa, guiado pela ofensa, pela mágoa, pela rejeição, pela comparação, pela inveja. O que é que a comparação, o que é que a inveja, o que é que a ofensa tem roubado da minha vida e da sua vida? Eu sei. Eu sei exatamente hoje aonde é que, se vier uma crítica acompanhada de grosseria, onde eu me sinto humilhada, eu sei exatamente o que eu sinto, gente. É uma química, é uma descarga elétrica no meu coração. E hoje, na maioria das vezes, eu consigo controlar a minha reação. Mas me pegou num dia onde eu tô no meu limite, eu, mais uma vez, vou ser dominada. E eu te falo isso com muita humildade para que você possa olhar para a sua vida, né? E me fala para mim, me diz aí. Eu queria que você conversasse para mim, me fala o que é que tira de você seu pior comportamento. Porque isso está ligado às suas memórias da infância. Isso está ligado àquelas coisas que você viveu de forma repetida, ou então uma só, mas um forte impacto emocional. Então escreve para mim. Escreve aí qual é a tua ofensa. Camila, a minha ofensa é de ser rejeitada. Camila, a minha ofensa é grosseria, detesto grosseria. Eu surto, tive um pai muito grosseiro. Camila, é a crítica. Camila, é o abandono. Se eu me sentir abandonada, se eu me sentir trocada. Camila, por isso eu tenho tanto ciúme dos meus amigos, eu tenho tanto ciúme das minhas amigas. Camila, o que me ofende é a indiferença. Eu sempre me senti indiferente dentro da minha casa e hoje a indiferença, a pessoa me tratou de indiferença, eu me sinto completamente ofendida. Eu sinto um sentimento muito ruim no meu coração. Fala pra mim, deixa eu ler aqui. Rejeição, crítica, rejeição e gritos, a ingratidão, a crítica seguida de humilhação, não fazer o que eu quero. Camila, por favor, leia o meu direct. Gente, Luciana, eu vou procurar, tá, meu amor? Rejeição, soube disso na sua palestra no Método CIS. Que bom, Lu, que bom. Rejeitada, ignorada, desvalorizada, a rejeição, a crítica, Camila, por que é tão importante? Por que é tão importante eu ter clareza do que me rejeita, do que me ofende? Porque você consegue entrar num lugar de consciência. A primeira coisa que Deus falou para Caim foi: ei, mocinho, por que você tá ofendido? Por que seu rosto está transtornado? Não era só você fazer o que é certo? Ei, agora presta atenção, tá? Porque agora que você se ofendeu, o pecado está na tua porta. E ele quer te dominar. Só que é você que tem que controlar ele. E assim, essa voz tem que ecoar na minha mente e na sua. Toda vida que a gente se ofende. Toda vida que o Dani se ofender com um amiguinho na escola. Toda vida que ele se sentir magoado.
toda vida que ele se sentir criticado, né, filho? Toda vida que ele não gostar do que um amiguinho fez e ele se zangar, não vai tirar dele as palavras certas, não vai tirar dele o comportamento certo, não vai tirar dele a reação do homem de Deus que Deus fez ele na terra para ser. Toda vida que eu vou deixar ele na escola, né, que a mamãe tá com uma... Eu vou ficar devendo 40 dias, eu levo ele pra escola todos os dias. Quantos dias faltam pra cá? Quantos dias faltam? Um bocadinho, filho. Quantos? A gente vai até 10 de maio. Até 10 de maio. Ó, e toda vida que eu vou deixar os dois na escola, eu digo, filho, lembra quem você é. Quando ele se zanga com alguém, eu digo assim, filho, essa reação foi guiada pelo seu coração, lembrando quem você é, ou porque você ficou ofendido e zangado? Sempre que nós nos ofendemos, nós tiramos de nós o pior comportamento. E isso é na nossa vida prática, não é distante, é todo dia, todo dia, todo dia. O poder da consciência nos liberta. E Camille, o que é que eu faço? Aí, gente, eu tenho que ser verdadeira com você. A gente tem que ver uma jornada de cura emocional. Você pode ser um homem cheio do Espírito Santo, ungido, ele era ungido por Deus. E hoje, né, ele não tinha o Espírito Santo, mas, ou tinha, não sei, não vou entrar nesse detalhe, porque eu não sei, tá? Mas eu posso ser cheia do Espírito Santo. Só que existe em mim uma alma. Saúl, filho. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas existe em mim uma alma. Lembra? Somos um ser espiritual, nós temos uma alma, razão e emoção. E nós temos um corpo. Se eu não, de forma intencional, eu não cuidar dos três o tempo inteiro, um derruba o outro. Posso ser cheio do Espírito Santo e receber um espírito maligno na minha alma pela amargura, pela ofensa do meu coração. Posso ser cheio do Espírito Santo e pecar. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e fazer coisas que desagradam o coração de Deus, guiado por uma alma ferida. Tem que curar a alma, tem que curar a emoção, tem que ir lá. Gente, aí desculpa, eu falo o caminho que eu conheço. O método CIS é lugar de curar a alma. Os treinamentos da Fé Precisa é lugar de curar a alma. Existe uma metodologia para você ressignificar a sua dor do passado. Você ressignificar o que você viveu. Você dar um novo sentimento e você ter ferramentas para você, um dia após o outro, reestruturar uma identidade que foi destruída. Você precisa de um relacionamento com Deus para ele reforçar a sua identidade aos olhos da palavra de Deus. E você precisa entrar numa jornada de cura emocional. Não tem como viver uma vida conectada com... Eu te amo, meu gato. 251. 7h51, você tá atrasado. Ó, mamãe te espera sexta-feira em BH, tá? Te amo. I love you so much. Então, assim, lembra a pirâmide. Espírito forte, alma sarada, corpo forte. Espírito inabalável, como Davi orou depois que pecou. Senhor, me dá um espírito inabalável, um espírito que não se move. Um espírito que é firmado na palavra de Deus, um espírito forte, conectado, guiado pelo Espírito Santo. Me dá uma alma sarada, um coração puro. Ele pede um coração puro. Na hora que Davi pede um coração puro, ele está dizendo, sara minha alma. Coração é alma. Sara as minhas emoções, me dá um coração puro. Coloca na minha boca a tua palavra para que eu possa falar para os que não te conhecem. Mas antes, sara meu espírito, sara minha alma. Toda vida que eu e você não caminharmos nesse lugar de sarar as nossas feridas emocionais, nós seremos fisgados, raptados. É como se fôssemos raptados. Vem tudo direitinho. Você montou sua agenda, sua visão da vida extraordinária. Você montou seu plano. Você se mudou de mesas. Você está andando com as pessoas certas. Você tem um tempo com Deus. Você faz um jejum e tal. Mas se não sarou a ferida, aquela ferida aberta, alguém vai lá colocar o dedo. E aí você diz, putz grilo, eu tô aqui de novo fazendo o que eu disse, mas que não ia fazer. É porque se movimentou de um monte de forma, mas não entrou no lugar de curar as feridas emocionais. Ok? É assim que funciona. Esse é o jeito. E deixa eu fazer um convite. Eu vou estar em BH. Amanhã começa o Método CIS, turma 237. Você pode fazer em BH, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil onde tem uma Febra CIS. Você pode fazer nos Estados Unidos, você pode fazer em Luanda, você pode fazer em Lisboa. Dá esse passo para você. Para de andar ciclos. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô feliz, tô triste, tô entusiasmado, tô sem sonhos. Um dia tô cheio de vida, outro dia tô pensando em tirar a vida. Uma vida de gangorra, uma vida sem clareza, porque eu tenho uma alma completamente frágil, completamente destruída, completamente guiada pelas ofensas e pelas feridas do passado. É só escrever aqui 237 que alguém vai ligar para você. Ou então nem perde tempo. Entra no site da Febra CIS que alguém te atende. Vem viver essa jornada de transformação da sua alma. Sempre tem um próximo nível para mim e para você. Tudo que eu não tenho hoje é pelo que eu não sei. Tudo que eu não vivo é pelo que eu não sei. Tudo que eu não vivo é pelo que eu ainda não me coloquei de tratamento, de jornada na minha alma. Gente, eu tô há 8 anos num processo de cura emocional. 8 anos. Lembra que a gente falou ontem que a jornada não tem fim.
que o processo é eterno, que enquanto nós vivermos, a gente precisa se colocar nesse lugar de transformação. E mesmo com 8 anos, eu ainda vejo a ofensa tirar um comportamento ruim de mim. A única diferença é que na hora que ela vem, eu tenho clareza, então eu demoro muito pouco tempo para pedir desculpa se eu errei, ou se eu não errei, mas eu só senti a ofensa, de dobrar o meu joelho e clamar assim: arranca com a tua mão, Jesus, essa ofensa do meu coração. Hoje ela está sob o meu controle, na maioria das vezes. Então, o que é que te ofende? Traz clareza. Vamos para fazer uma tarefa de casa? Vamos fazer uma tarefa de casa? Vamos? Por quê, Camila? Porque nós precisamos trazer luz para o nosso caminhar. Abre o teu devocional Plenitude na página 114. Abre aqui, ó. Nós vamos falar do trazendo consciência. E a tarefa é, eu quero que você escreva quais são os sentimentos que você mais viveu na sua infância. E quais são as dores que ele causa hoje na sua vida. E que você hoje se vê repetindo certos comportamentos, certas situações. Se você vive ciclos em alguma área da sua vida. Porque você ainda tem essas feridas no seu coração. Tá certo? Então escreve. Camila, eu não tenho devocional. Abre um papel e caneta. Escreva, eu vou repetir quais são os sentimentos sentimentos de dor que você mais viveu na sua infância. E cujas dores ainda existem hoje no seu coração. Crítica, abandono, rejeição, comparação, humilhação, palavras de invalidação, palavras de acusação, violência física, abuso sexual, abuso moral com palavras, falta de cuidado, maus tratos, frieza, indiferença. Você vai escrever quais são os sentimentos que você mais viveu na sua infância. E você vai olhar hoje na sua fase adulta. Quais são as situações e com que pessoas você mais vive esse sentimento hoje? Em que situação e com que pessoas você mais vive esse sentimento hoje? Feito? E vamos terminar com a nossa oração do dia? Vamos? Eu vou botar o louvor do dia. Eu amo esse louvor, amo essa adoração. Amo. Alexia, tocar Preciso de Ti de Diante do Trono. Essa adoração, eu coloquei ela nesse dia. Camila, compra esse livro, minha boneca. Ele tá no Amazon. Hoje é o devocional mais vendido do Amazon no Brasil. Tem inglês, espanhol, manda para qualquer lugar do mundo. E você também pode comprar em qualquer livraria. Tem em todas as livrarias das grandes redes, nos shoppings no Brasil, nos aeroportos, tá? É super fácil. Está nos Estados Unidos, Nayara, Febra Cis, Boston, Orlando e tem várias outras cidades. Vai fazer o teu método Cis. Vamos lá fazer a nossa oração? Escuta esse louvor, escuta. Escuta aqui. Diz que eu preciso de Ti, Senhor. Transforma o meu coração. Quem precisa? Eu preciso. A tua Alexia respondeu, amiga. Essa Alexia faz um sucesso. Amém, Pai. Assim tenho sede. Nós precisamos do Senhor para ter clareza de quem nós nos tornamos. Do que a ofensa tem roubado da nossa vida. E principalmente para que Ele transforme o nosso coração. Para que a gente pare de ser guiado pela ofensa e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas Camila, Ele habita em mim? Não sei. Ele só habita naquele que convidou Ele para habitar. O Espírito Santo só habita naquele que creu com o coração e publicamente confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz que é nos dado o direito de nos tornar filho de Deus. E nesse momento, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então ele não habita em todo mundo. Beijo, te amo, meu amor. Corre, o Dani já tá no carro faz tempo. Ou já foi, tá? Corre. É isso. Preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso. Agora, só sente a adoração e eu vou fazer a oração com você. Só fecha teus olhos, tá? Pai amado Deus, Senhor da nossa vida, Pai, eu oro agora ao Deus de Abraão, Pai, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, para que o reino espiritual saiba com quem eu falo, Pai.
Não é com os deuses de outros deuses, não é com deuses de outros lugares, é com Deus criador de toda a terra. É com Deus que mandou o seu único filho morrer por mim. Pai de toda a eternidade, só Tu és Deus, Pai. Só Tu és digno de adoração. Os céus e a terra proclamam a Tua glória, Senhor. E eu Te agradeço por mais um dia de vida, por eu poder ter acesso à Tua palavra que cura, palavra que salva. Eu Te peço hoje entendimento, Senhor, e discernimento sobre as minhas emoções. Arranca do meu coração, Pai, todas as raízes de amargura que existem em toda ofensa que eu guardo no meu coração. De um modo que eu conheço ou ainda que eu não conheço, Pai. Que elas sejam eliminadas agora, em nome de Jesus. Eu decido, Senhor, ter um coração cheio de amor, Pai. Que o meu olhar para todas as pessoas seja sempre de misericórdia, de amor. Um olhar que não julga, um olhar sem rancor, um olhar sem ofensa. Que os meus olhos sejam bons, Pai, que toda a minha vida tenha luz. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para todo o inferno ouvir, que não existe em mim mais falta de perdão e que por isso eu sou livre para ser feliz e viver a vida que Cristo me ensinou. Eu Te peço e eu já Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Que a ofensa nunca faça com que eu e você nos afastemos da vontade de Deus e que a gente destrua aquilo que Deus quer usar e fazer através da nossa vida. Que o nosso coração seja guiado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Que toda ferida na nossa alma seja sarada, seja curada. E que a gente possa todo dia parecer mais um pouquinho com o homem e a mulher que Deus nos fez para ser. Eu amo você. Deus te abençoe. Eu te espero amanhã às 7 horas em ponto para mais um dia, dia 18. Que você hoje medite nessa palavra. Para fazer um exercício. Eu quero ver você me postando, fazendo o exercício. Escreve quais são os sentimentos de dor que você mais tem memória na sua infância. E que hoje, situação de você adulto, da Camila adulta, né? Que situações esses sentimentos voltam a acontecer na sua vida e com que pessoas esse sentimento mais acontece. Tá bom? Um beijo. Te amo. Até amanhã. Que bom ter você aqui comigo. Parabéns por decidir embarcar nessa jornada de transformação. Ao longo de 40 dias eu vou segurar na sua mão e conduzir você por uma jornada de reflexões sobre a palavra de Deus, com orações diárias, exercícios para te trazer consciência sobre cada situação que você tem vivido hoje na sua vida e que tem te impedido de ser quem você nasceu para ser. Nós vamos mergulhar juntos em águas mais profundas que te levarão a um novo nível de intimidade com o teu Deus, um nível que você ainda não experimentou. Eu quero te dizer que sempre tem algo a mais para acessar. Deus tem promessas lindas sobre a sua vida, mas não tem como você acessar, não tem como você viver o seu propósito sem viver uma jornada, sem viver a transformação de dentro para fora. Então, com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade, eu quero que você responda. Será que hoje você é realmente a pessoa plena, que tem uma vida abundante e feliz? Ou será que apenas você vem realizando um monte de tarefas, um monte de obrigações, uma rotina exaustiva, sem ter nenhuma clareza de quem Deus te fez para ser, muito menos com a vida que você nasceu para viver? Essa pressão que todos nós somos submetidos nesse estilo de vida, ele desgasta. Eu sei bem direitinho porque eu aprendi ao longo da minha vida que para eu ser amada, para eu ser importante, para eu me sentir pertencente ao meio que eu queria pertencer, eu precisava fazer muito e fazer coisas muito bem feitas. E nós sentimos o peso das expectativas alheias e o que é ainda pior, mais duro, das expectativas que nós mesmos criamos sobre nós por nós não entendermos qual é o nosso verdadeiro valor. E no meio desse caos, muitas vezes nós nos anulamos, nós deixamos de lado e nos desconectamos completamente da nossa essência, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Vivemos um piloto automático, onde nós não sabemos mais quem nós nascemos para ser, muito menos aquilo de Deus que nós carregamos. Então eu quero te convidar a trilhar um caminho diferente desse caos do mundo. Eu quero te convidar a viver uma jornada de acesso à plenitude prometida por Deus. Não são apenas 40 dias de lives. É um estilo de vida que você vai começar a partir de hoje e vai levar para sempre. E o segredo para alcançar essa plenitude, é que você conquiste o equilíbrio nas 3 áreas que compõem a sua existência. Você é um ser espiritual. Você tem uma alma, razão e emoção e você habita no corpo. E só quando você for capaz de criar um estilo de vida onde você tem um espírito forte, uma mente sarada, curada, forte, treinada,
capacitada e um corpo preparado para sustentar a jornada e cumprir a missão, você acessa essa plenitude. E é exatamente isso que nós vamos viver na Conferência de Mulheres Plenitude. Espírito, alma e corpo. 7.000 mulheres reunidas, decididas a viver uma jornada, a trilhar um caminho onde elas vão de verdade se tornar quem elas nasceram para ser. Serão 12 horas intensas e transformadoras de uma imersão presencial. Então prepare o seu coração, porque no dia 29 de junho de 2024, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nós veremos os céus abertos naquele lugar. E de uma forma sobrenatural, todas nós seremos inundadas de uma presença de Deus, de um conteúdo forte e de orientação de pessoas que têm autoridade no espírito, na alma e no corpo. Será um ajuntamento de mulheres que juntas vão de verdade despertar a sua verdadeira identidade e viver um alinhamento para que elas pisem nas promessas do Senhor, para que elas entrem numa jornada onde todos os dias vão se tornar as mulheres sábias que Deus planejou para elas e vão experimentar o privilégio daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, eu te vejo lá. Eu te vejo na Conferência Plenitude, Corpo, Alma e Espírito. Os ingressos, eles já, por incrível que pareça, os ingressos já estão esgotando. Corre, escolhe o teu lugar, entra numa das caravanas que estão vindo de todos os lugares do Brasil e de outros países da Europa e dos Estados Unidos. Vem viver esse dia que vai marcar a história da vida dessas 7.000 mulheres. Você faz parte disso. Te amo.